Prezadas senhoras e senhores, hoje eu e meu colega, o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, o Sr. Abbas Araghchi, realizamos negociações detalhadas que confirmaram o compromisso de alcançar resultados positivos adicionais em nossas relações bilaterais e em nossa cooperação na arena internacional, no desenvolvimento dos acordos alcançados por nossos presidentes. E considerando minha visita a Teherã, em fevereiro temos realmente uma avaliação comum, que é que as relações russo-iranianas têm um caráter verdadeiramente especial. Esse caráter corresponde plenamente ao espírito de uma parceria estratégica abrangente. Continua a se desenvolver de forma dinâmica, apesar da situação muito complexa na região e no mundo, bem como das tentativas. Apesar das tentativas de pressionar nossos países para conter esse objetivo, é abertamente declarado para conter o desenvolvimento tanto do Irã quanto da Federação Russa. Em 8 de abril, a Duma Estatal ratificou o Tratado de Parceria Estratégica Abrangente entre a Federação Russa e a República Islâmica do Irã. O tratado foi assinado durante a visita de janeiro do presidente Pezeshkian à Federação Russa. E em 16 de abril, a lei de ratificação foi aprovada pelo Conselho da Federação. Estamos convencidos de que a entrada em vigor deste documento histórico terá o impacto mais positivo em nossa cooperação em todas as áreas, tanto na agenda bilateral quanto no cenário internacional. Nosso diálogo político é muito intenso. Recentemente, os presidentes se encontraram 3 vezes. Em outubro, em Ashgabat, no Fórum Internacional Interconexão de Tempos e Civilizações, e também em outubro, em Kazan, à margem da cúpula do BRICS. E como eu disse, em 17 de janeiro houve a visita oficial do presidente do Irã à Federação Russa. Hoje, no desenvolvimento daquela conversa que ocorreu ontem no Kremlin, quando o presidente Putin recebeu o senhor ministro, demos atenção especial a uma série de questões concretas e à agenda internacional. Mas falamos mais detalhadamente sobre assuntos bilaterais, principalmente sobre as relações comerciais e econômicas. Nosso volume de comércio está demonstrando uma dinâmica positiva. No final do ano passado, ele cresceu mais de 13%. Porcentagens e praticamente repetiu o indicador recorde de 2022, cerca de 5 bilhões de dólares. E a tendência de crescimento continua. E tudo isso apesar das já mencionadas sanções rigorosas que o Ocidente impôs contra a Federação Russa e a República Islâmica do Irã, em flagrante violação das normas da Carta da ONU, das normas da Organização Mundial do Comércio e de outros acordos internacionais. Analisamos o andamento da preparação para a próxima 18ª sessão da Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica e Comercial. Ela ocorrerá aqui em Moscou de 23 a 25 de abril. Lá, planeja-se discutir questões-chave da cooperação bilateral em infraestrutura, logística e investimentos, incluindo a implementação do projeto emblemático da construção da usina nuclear Bushehr e o projeto de construção do trecho ferroviário Rasht-Astara, com financiamento de crédito russo como parte do corredor de transporte internacional Norte-Sul, que, é claro, terá enorme importância para a rápida expansão das relações comerciais, econômicas e outras em nossa região comum. Concordou-se em acelerar a implementação dos acordos existentes que estão relacionados à criação de condições para a realização eficaz e completa de ambos os projetos. Também apoiamos a maior ativação
dos laços comerciais e estamos confiantes de que isso será facilitado pelo Acordo de Livre Comércio entre a União Econômica Eurasiática e a República Islâmica do Irã, que entrará em vigor em um mês, no dia 15 de maio deste ano. E, claro, contribuirá para a expansão do comércio e, em geral, para a criação de procedimentos mais simplificados para o comércio mútuo. Discutimos de forma construtiva os problemas internacionais atuais. Temos abordagens unificadas sobre a necessidade de todos os países respeitarem o direito internacional, principalmente os princípios da Carta da ONU em toda a sua plenitude e interconexão, e não de forma seletiva como nossos colegas ocidentais fazem, com muita frequência. E, sem dúvida, estamos interessados em fortalecer o grupo de amigos, criado há alguns anos em defesa da Carta da ONU, no âmbito do qual estão sendo elaborados documentos de posição. Os documentos estão sendo distribuídos, eles estão na Assembleia Geral, em outras estruturas das Nações Unidas, e um dos temas atuais sobre o qual falamos hoje é a tarefa de combater restrições ilegais, destrutivas, unilaterais e coercitivas. Elas não apenas criam problemas para os países contra os quais são aplicadas, mas criam ainda mais problemas para os estados que impõem essas restrições e para o comércio internacional, pois limitam drasticamente a liberdade de concorrência, restringem drasticamente todos os outros princípios sobre os quais se baseia a Organização Mundial do Comércio e outras estruturas que atendem à economia global. Concordamos em continuar o trabalho específico sobre todas essas questões, além de combater no nível político, no âmbito da ONU e outras estruturas multilaterais. Continuaremos, é claro, no plano bilateral, a trabalhar para que o efeito dessas sanções ilegais seja reduzido e eliminado. Temos plena confiança de que conseguiremos fazer isso. Concordamos em aumentar a cooperação através da Organização de Cooperação de Xangai, BRICS. Discutimos, especificamente, o tema do Plano de Ação Conjunto Abrangente sobre o programa nuclear iraniano. Temos uma posição unificada de que a destruição desse plano por Washington em 2019 teve um papel muito negativo na atmosfera geral das negociações. No entanto, saudamos o esforço tanto quanto podemos julgar para alcançar acordos objetivos e mutuamente aceitáveis, incluindo aqueles que foram discutidos e continuam a ser discutidos entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América. Sem dúvida, a Rússia está pronta para apoiar esse processo e apoiará de todas as formas os acordos que considerem os interesses legítimos da República Islâmica do Irã. Também discutimos outros temas na política internacional, incluindo a situação nos territórios palestinos, que causam grande preocupação, incluindo o desenvolvimento dos eventos na República Árabe da Síria após a mudança de poder em dezembro e, em geral, no Oriente Médio. E, sem dúvida, continuamos a cooperar no âmbito do Grupo dos Cinco do Cáspio e em questões relacionadas à situação no Cáucaso do Sul. Considero que as negociações foram úteis, oportunos. Obrigado. Em nome de Deus. Eu acho que, meu caro colega, senhor Lavrov, eu não sei como você diz o que você diz. Eu tinha que te informar nada.
confirmo tudo o que ele disse. Vou apenas acrescentar alguns pontos. Em primeiro lugar, agradeço ao governo da Rússia pela organização desta visita e pela calorosa recepção. As negociações foram muito boas, muito importantes. Em particular com o presidente da Federação Russa, Sr. Putin. Entreguei uma mensagem escrita ao líder supremo da República Islâmica do Irã, ao presidente da Rússia. É uma mensagem muito importante, qual o movimento no Irã e na África cobre um grande número de áreas da nossa interação, além de fazer referências a importantes questões regionais e internacionais. A conversa que tive com o presidente da Rússia foi muito boa, útil e construtiva. Essa conversa mostra que nossas relações com a Rússia estão no caminho certo. Eu suponho que nunca, ao longo da história das relações entre nossos países, nossas relações atingiram um nível tão alto. Isso nunca aconteceu antes. Agora temos um movimento muito bom em nossa cooperação. Magomed, Dolapa, Ruzi, Dark Rosavi. Vemos. Quanto às nossas negociações com o Sr. Lavrov, ele abordou uma ampla gama de questões. As relações entre a Rússia e o Irã, com a assinatura do Tratado de Parceria Estratégica Abrangente, e mostra ao mundo inteiro que estamos nos movendo na direção certa e buscamos uma cooperação de longo prazo, questões e eventos que ocorrerão nesse caminho são muito importantes. A decisão da Rússia e do Irã é uma decisão estratégica quanto ao comércio livre entre a União Econômica Eurasiática e o Irã. Muito em breve, nos próximos meses, este acordo se tornará obrigatório para execução. Claro, nosso comércio vai se desenvolver e isso ajudará nosso comércio agora pela Federação Russa. Como disse o Sr. Lavrov, o comércio com a Rússia está crescendo rapidamente, em particular nos BRICS, na SCO, bem como na UEA. Temos uma cooperação estreita, agimos dentro dos nossos interesses. No ano passado, a Rússia foi presidente dos BRICS, foi uma presidência bem sucedida. Houve um grande número de eventos, né, e reuniões importantes. Um número muito grande de delegações iranianas veio à Rússia. E acreditamos que a presidência da Rússia nos BRICS foi um período bem sucedido para esta união. Todas as organizações e agências do Irã que interagem com a Rússia participarão desta reunião e também com a empresa. Eu suponho que a delegação contará com aproximadamente 100 pessoas, tanto representantes de órgãos governamentais quanto do setor privado. Claro, ao importante projeto do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. Existem projetos energéticos em nossas relações. Todas essas questões são tratadas de forma muito rápida. O senhor presidente do Irã convidou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para realizar uma visita bilateral ao Irã. Esperamos que durante o ano de 2025 essa visita ocorra. Esperamos. Hoje, com o senhor Lavrov, discutimos questões regionais, em particular a Palestina e os crimes que estão ocorrendo no setor de Gaza. Lamentamos muito que esse genocídio esteja ocorrendo sob o silêncio dos países ocidentais. Questões sobre o que está acontecendo na Rússia foram levantadas no Reino Unido. Consideramos inaceitáveis. Quaisquer ações de despejo de pessoas do setor de Gaza devem ser utilizados todos os instrumentos legais possíveis para estabelecer a paz na Palestina. Também falamos sobre a Síria, no contexto do público afegão. Discutimos questões sobre o Cáspio, abordamos o tema do Afeganistão, bem como sobre o tema do Iêmen. Tivemos uma conversa. Os eventos que estão ocorrendo no Iêmen e que estão relacionados aos EUA, condenamos essas ações dos americanos. Esperamos que... E este é um grande herói que
os crimes contra o povo iemenita sejam interrompidos. Finalmente, discutimos. Olá, Valerie. Falamos sobre as negociações que estão ocorrendo entre o Irã e o ECOG. Informei o Sr. Lavrov sobre o andamento e o conteúdo delas, sobre as questões que estão sendo discutidas nessas negociações, Acordo de Viena. Destacamos, estou com ele, o papel importante e útil da Rússia na obtenção de acordos sobre o JCPOA no passado. E contamos que o trabalho continuará. Nós, por nossa vez, certamente, iremos informar os colegas russos e chineses sobre os eventos que estão ocorrendo nessa direção. Continua quanto às dúvidas sobre a sinceridade das intenções dos americanos. Nós duvidamos da sinceridade de suas intenções. Amanhã participaremos das negociações de forma muito séria, com total confiança e determinação para buscar soluções em torno do programa nuclear pacífico do Irã. As demandas que forem irreais apenas reduzirão a possibilidade de chegar a um acordo. Colegas, vamos passar as perguntas, por favor. Radiodifusão Estatal do Irã. Em nome de Deus. Boa tarde. Amanhã, em Roma, ocorrerão negociações indiretas entre o Irã e os extremos. Tenho uma pergunta. Peço aos ministros de ambos os países que respondam. Observamos por sinais contraditórios, né, por parte do ZEUAN. Como vocês acham, estimados ministros, os americanos estão realmente dispostos a chegar a um acordo? Acho que meu colega acabou de responder a essa pergunta, então passo o microfone para ele. Sim, eu já disse, mas vou repetir. As posições que são apresentadas na mesa de negociações, esperamos que amanhã possamos ouvir a posição americana. Se eles realmente demonstrarem a seriedade de suas intenções e não apresentarem exigências irrealistas, então, na minha opinião, é bastante possível alcançar um acordo. Por favor, Izvestia. Ministro do Izvestia, Anton Zolotnitsky. Primeira pergunta ao ministro das Relações Exteriores, do Irã. Senhor Araghchi, você já mencionou este tema. Ainda assim, gostaria de especificar um pouco mais. Até que ponto as posições do Irã e dos Saraiva se aproximaram? Em relação ao programa nuclear, após a reunião em Amman, com quais propostas você se aproxima da próxima rodada de negociações com os americanos? E quando podemos esperar negociações diretas? E a segunda pergunta para Sergei Viktor. Atualmente, só teremos negociações indiretas. É evidente que, devido às ameaças feitas pelo governo dos IMA e as sanções econômicas, bem como a política de máxima pressão contra nós, não podemos conduzir negociações diretas com eles. Mas o caminho diplomático está aberto. Negociações indiretas não são algo complicado ou surpreendente. É possível alcançar acordos. No âmbito da primeira rodada de negociações, vimos um certo nível de seriedade nas intenções da parte oposta. Vimos a disposição para discutir exclusivamente a questão nuclear. Isso pode permitir chegar a negociações construtivas. Como eu já disse, exigências que são irrealistas e não podem ser realizadas não ajudarão a alcançar acordos. Obrigado. E a segunda pergunta, para Sergei Viktorovich.
Anteriormente, a mídia americana informou que Donald Trump pediu ao presidente russo para atuar como mediador nas negociações com o Irã. Este cenário está sendo discutido agora. E qual o formato do chamado acordo? Parece mais aceitável para Moscou do ponto de vista da segurança na região? Já mencionei na introdução que estamos prontos, para ajudar a mediar, desempenhar qualquer papel que, do ponto de vista do Irã, seja útil e que seja aceitável para os Estados Unidos. Partimos do princípio de que a única opção, de acordo como o senhor ministro acabou de dizer, é um acordo exclusivamente sobre questões nucleares. E destaco, especialmente, que a República Islâmica do Irã está totalmente disposta a buscar esse acordo no âmbito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Este é um ponto fundamental, que deve ser considerado por aqueles que tentam sobrecarregar as negociações com questões não relacionadas aos assuntos nucleares, criando assim uma situação muito arriscada. Por favor. Irã, por favor. Olá. Estamos muito felizes de estar nas condições que foram criadas após a assinatura de um grande acordo entre a Rússia e o Irã, e nas condições em que a liderança de ambos os países declarou que as nações alcançaram um nível de parceria estratégica. Eu gostaria de saber sobre a implementação dos acordos no âmbito do tratado. Bem, mesmo antes do acordo, foi tomada uma série de medidas destinadas a facilitar o regime de vistos para determinadas categorias de cidadãos. Além disso, a República Islâmica do Irã é um dos muitos países abrangidos pelo visto eletrônico introduzido no ano passado. Este é um procedimento extremamente simplificado. Além disso, estamos agora tomando medidas adicionais em vários documentos, incluindo a isenção total de encargos de visto para funcionários de embaixadas, tanto diplomatas quanto portadores de passaportes de serviço. E espero, na fase final, o projeto de acordo sobre viagens turísticas sem visto, sobre viagens sem visto de grupos turísticos de cidadãos da Rússia e da República Islâmica. Tudo isso foi, enfatizo, iniciado antes mesmo de o acordo ser assinado e antes de, como você entende, ele entrar em vigor. Mas o fato de que a parceria estratégica abre oportunidades adicionais para contatos entre as pessoas e que nós, claro, buscaremos, em base mútua, tornar esses contatos o mais confortáveis possível, é um fato. Eu, da minha parte, também gostaria de dizer que confirmo as palavras do Sr. Lavrov. Acrescentarei apenas um ponto. Na esfera da cooperação econômica, o Irã e a Rússia constroem sua cooperação, apesar das restrições das sanções, apesar das limitações existentes. Nossa cooperação econômica, mesmo sob o regime de sanções, continua e se desenvolve. E, na prática, os acordos estão sendo cumpridos. Como já mencionei, isso significa que não estamos legalizando qualquer regime de sanções. Existe a Carta das Nações Unidas, que estabelece as regras de conduta e ação correspondentes. As sanções são de natureza ilegal, é necessário cessar sua continuação, sua aplicação em plataformas internacionais. Pergunta final, por favor, Sputnik. Boa tarde, estimados senhores ministros, Mukametova. Tenho uma pergunta para ambos os ministros. Como o acordo sobre a abrangente estratégia? A parceria estratégica entre a Rússia e o Irã ajudará a superar as barreiras das sanções e a aprofundar a cooperação nos corredores de transporte de energia, incluindo o corredor Norte-Sul,
e projetos de investimento conjuntos. O senhor ministro acabou de responder a essa pergunta. Posso confirmar que, independentemente de quando o acordo foi assinado ou quando ele entrará em vigor, tal cooperação está estabelecida. Desde os primeiros dias em que tais restrições ilegais foram impostas pelo Ocidente contra nossos países, temos muitos apoiadores na Organização das Nações Unidas, incluindo membros do Grupo de Amigos em Defesa da Carta da ONU, no âmbito do qual estão sendo desenvolvidos documentos de posição, incluindo documentos que exigem o fim desta prática ilegítima, prática ilegal e o retorno às normas do direito internacional. Mas, paralelamente a este trabalho político na arena internacional, já há muito tempo implementamos de forma consistente e eficaz em nossas relações bilaterais a prática de tais transações financeiras e bancárias, mas a entrada em vigor do tratado simplesmente reflete nossa determinação, independentemente de qualquer coisa, de desenvolver nossas relações estratégicas amigáveis em todas as áreas. Realizar uma coletiva de imprensa sobre a participação no processo.